início. Amém? Amém. Vamos à leitura. Daniel na cova dos leões. E apareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 presidentes. Há 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para o que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em construí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: o rei Dário vive eternamente. Todos os príncipes do reino, aos prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizeram firme este mandamento: que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante do mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvido então o rei, o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, o que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e falando o rei disse: Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido salvar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Amém? Amém! Amados, o Daniel, ele foi transportado
do Israel para a Babilônia. Quando foi transportado de Israel para a Babilônia, chegou-se um momento que o chefe dos eunucos mudou o nome de Daniel para Beltesazar. Amém? Amém. Eunucos, amados irmãos, significa aquele homem castrado que não faz filhos, que muitas das vezes são escolhidos, esses tipos de pessoas, para servirem à corte real, como ajudantes ou guardiões das rainhas ou das concubinas. Amém? Amém. Então, o Daniel saiu de lá como um simples servo, mas pela glória e graça de Deus, por ele ter conseguido decifrar o sonho que o rei Nabucodonosor teve naquele tempo, que nenhum dos magos, dos bruxos, dos oráculos conseguia decifrar. Então, este homem teve um sonho onde Deus lhe mostrou o que queria dizer, o significado do sonho do rei Nabucodonosor. Então, ele pediu se apresentar ao rei e conseguiu decifrar o sonho do rei. Então, ele conseguiu sair daquela mera pessoa que ele era para uma pessoa especial. Ele foi transformado num príncipe por causa daquele sonho que ele conseguiu decifrar do rei. E o rei respeitava o fato dele servir ao Deus dele, ao Deus vivo, não servir aqueles deuses que o rei da Babilônia servia. Amém? Amém. Então, por causa disso, os outros tinham ciúme, tinham inveja do Daniel, porque o Daniel ele era um homem muito especial, era um homem temente a Deus, era um homem que vivia em oração. Amém? Amém. Então, por eles procurarem achar uma culpa nele, não conseguiam. Disseram que não. Se nós tentarmos achar uma culpa no Deus seguindo o que ele segue no Deus dele, nós conseguiremos, porque eles sabiam, eles já viviam espionando Daniel. Sabiam que o Daniel orava todos os dias, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Quando ele ouviu o edito do rei, o que o rei havia declarado, que durante 30 dias não se podia orar ou idolatrar nenhum Deus que não seja ele, que se idolatrasse um outro Deus, seriam lançados na cova dos leões. O Daniel ficou preocupado, amados irmãos, ficou muito preocupado, mas ele não se deixou levar, não deixou de cumprir aquilo que ele vinha cumprindo por amor e respeito ao seu Deus, por medo de ser lançado na cova dos leões. Ele sabia que o fato de não cumprir aquele edito, ele gostava do rei, ele tinha um carinho pelo rei, mas também não queria ofender o seu Deus, não queria blasfemar contra o seu Deus, não queria fazer com que o seu Deus se irasse. Ele preferiu continuar fazendo aquilo que ele vinha fazendo, que era orar 3 vezes ao dia. Amados irmãos, a oração tem poder. Dobrar o joelho tem poder. Ele dobrou o joelho, foi lançado na cova dos leões. O rei, de tanto ter carinho pelo Daniel, o rei Dário, ele ficou preocupado, porque ele não queria ter que tomar aquela decisão. Mas é um edito, ele é rei. Seus presidentes, os príncipes, eles reúnem-se e decidem, tem de ser assim, vamos ter com o rei, vamos dar esta ideia ao rei, o rei confirma, ele concorda com isto, deve ser cumprido. Por mais que ele ame o Daniel, até que ponto devia ser cumprido. Mas o rei Dário também sabia que o Deus de Daniel era um Deus poderoso, era um Deus que era Deus vivo, era Deus de milagre, Deus de misericórdia, Deus do de repente. E ele, no coração dele, embora tenha ficado triste, ele sabia que o Deus de Daniel poderia fazer um milagre. Razão pela qual, logo que ele acordou, foi até a cova dos leões, com uma voz triste, porque ele, do lado dele também pensava que talvez o Daniel já não existe. Mas se a gente vai mais além, a gente vai perceber que Deus mandou um anjo, e este anjo fechou a boca dos leões, e Daniel, nada aconteceu com ele, ficou intacto.
que as pessoas que foram lançadas naquela cova, ninguém saiu de lá vivo. Mas este homem saiu de lá vivo porque não viram culpa nenhuma. E era um homem que vivia de oração. Era um homem que amava e respeitava a Deus. Nós passamos por muitas dificuldades. Mas a gente pensa que se formos ter com o pastor Macuculi, ele é que deve orar por nós. A gente esquece que nós somos dados de autoridade por Deus. O fato de tu seres filha de um rei, tu tens autoridade. Amada, dobra os joelhos. Não precisa esperar, dizer, vou esperar de segunda-feira, vou esperar domingo, depois do culto vou ter com o bispo, porque o bispo pode orar por mim. Ora primeiro. O bispo vai acrescentar o que acrescenta, mas você tem autoridade, você tem poder, o teu joelho tem poder, a tua boca tem poder. Razão pela qual dizem que temos que ter cuidado com aquilo que a gente profere. Temos que ter cuidado com as palavras negativas que às vezes a gente tira. No meio da zanga, no meio da ira, no meio da frustração. Porque a nossa boca, as nossas palavras têm poder. Nós somos filhas de um rei. Tu podes, amado irmão, sair de uma doença só com os teus joelhos embaixo. Tu podes. Não é impossível para ti. Mas o que é preciso é fé. Para que a oração tenha poder na sua vida, precisa-se de fé. A partir de hoje, donzeni akukhongela e dobrar os joelhos, como na matimba. Eu, no ano passado, me lembro que sequeleguei domingo, mas quando deixei me como não sequeleguei, que está com essas coisas. Porque passei pela pior coisa na vida. Mas ela vai no fama, no desfilar, porque o Deus da União Cristã da Juventude do ano Chaissa, vai estar tudo bem. Que é capa, as pessoas não sabiam. Mas não gamani com nada. Satana me ninguém me dele. Ouvi dizer que a oração das zero é poderosa, porque neste momento, lá vai olhar, para outra com a mão. Mas se você fazer um pacto com Deus, o Deus, menino lava lixo. O Fuca, 0 hora, o Conhela, o animal lava porque neste momento que estão nas palhotas, estão em cima das árvores a tentarem fazer mal a ti. Não vão aguentar. Fiz essa oração durante uma semana. Nem quarto, chama pasta com ninguém, não me fala as falas, não vega as damas, não vega a Bíblia, não dá o Conhela. Nem Conhela. Deixa eu chegar depois de uma semana, uma no tal dia. Depois da oração, né? Saí. Não vou dizer exatamente o que aconteceu, mas já está a pessoa só dizer desculpa. Amém. Coisa que tinha aquele longuinho de jumba no suca de famba. Deixa grande, deixa grande, deixa show. E vai no dia, ele vai botar a chave no que ela quer com a mamãe. Mas não foi nada. O diabo tirou o meu primeiro lar. Não vai tirar o meu lar agora. Eu vou lutar pela minha família, vou lutar pela minha casa. Eu tenho a joelho de congela, me rila las coelho. Isso como tudo. Porque depois de uma semana, a mulher acona, a tica aí pode deixar eu vir a dizer, vai a mulher até Jenny, porque Jenny é essa de guisada. Desculpa. Tudo que eu tenho um lar, não teria se você não existisse. Aleluia! Aleluia! Nada é impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. Aquilo que a pessoa diz que não vais conseguir, emba. Se você realmente ora, se você realmente é filho da União Cristã da Juventude, não precisa ir ter com o bispo, com o pastor Macuculi. Dobra joelho, faça a oração das zero. Eu devi dar testemunhos aqui. Mas me congela como foi lá, não falo. Porque Deus ouve, Deus, antes de você abrir a boca, Deus arranja com você, chambiluíno. Agora já vou deixar o saca canomo, já toalha queijo, uma embiluíno, ou é de cabeça, é de boca para fora. Quando é de boca para fora, você não dá importância àquilo que você está tirando da tua boca. Então, temos que nos manter firmes na oração. Estamos em guerra, o diabo está toda hora a nos tentar. E é só ele. O Satanás está a tentar puxar o máximo que ele pode para o lado dele. Alava para o inferno. Vamos lutar para ter o reino dos céus. Mas isso tudo é oração. Não é outra coisa, não é magia. É oração. Lá vamos a magia, é feiticeiro.
Nós não somos feiticeiros. Nós oramos, idolatramos o Deus vivo, Jeová. Ponto final e mais nada. E para com ele o que funciona é a oração, é a fé, é o amor ao próximo. Enquanto você fala mal da tua irmã, esquecer. Não vais conseguir. A bênção que você está a pedir, não vais ter. Por quê? Porque estás a pedir uma coisa a Deus, estás a orar. Mas a Bíblia é bolilho. Você fala mal dos irmãos, você não tem respeito. Às vezes, talvez empresa que eu fico feia, mudar com Deus não gosta dessas coisas. Tinchari. Talvez andar nas feias, a mundo vamos chamar é presente. Não precisa ofender, não precisa fazer a pessoa se sentir mal. Amém. Vamos nos dar suporte. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos nos dar suporte. Aqui somos amanhã, em Deus somos a mesma pessoa. Então temos que cuidar um dos outros. Se a irmã aparecer com uma dificuldade, se puderes ajudar, ajuda, um ajudar ou a diretora, imagina, sabe, irmãs fulano, imagina, depois já anda na chave, a menina me diga sem a xarampunga. Deus não quer essas coisas. Ajuda. Aquela mão que dá, Deus multiplica. Pode não multiplicar em dinheiro, mas bênçãos que você naquele momento não vai perceber. Mas depois, quando você parar e pensar, vai dizer, poxa, eu sou muito abençoada. E eu digo, sou muito abençoada. Então, vamos ser assim, amados irmãos. Não existe outro Deus que nós devemos chorar. Se tens problema, dobra o joelho. Faça um propósito contigo com Deus. É o mesmo propósito que o Daniel tinha. Daniel não tinha problemas. Mas aquele era o pacto que ele havia feito com Deus. Ele sabia que ele não podia passar um dia sem orar 3 vezes. Aquilo era aquilo que ele fazia bem, aquilo que ele fazia continuamente, dia após dia. Dobrava joelho, agradecia pelo dom da vida, por ter acordado e estar a respirar. Agradecia de tarde por ver que de manhã até agora tudo correu bem e agradecia de noite antes de dormir. E esses que tinham inveja, porque é uma pessoa que chegou como nada, de repente tornou-se príncipe, tornou-se uma pessoa que o rei confiava. Isso é uma bênção. E aqueles não gostavam. Sentiam-se incomodados, porque os outros príncipes e presidentes eram babilônicos. E ele era uma pessoa que vinha de Israel. Chegou como nada. Mas Deus, como é grande, pode levar tempo, mas Ele sempre levanta, abençoa os seus. Tudo faz parte de um processo. Ele teve que sair do Israel para a Babilônia. Quando chegou na Babilônia, era um simples nada. De repente é príncipe, de repente é confiado do rei, de repente o rei já tem carinho com esta pessoa. Isto é uma bênção. E os outros tinham inveja, porque não conseguiram ter este carinho que o rei tinha pelo Daniel. Então isso pode acontecer nas nossas vidas. As pessoas nos odiarem sem cometermos erro. Só de você acordar, respirar, é motivo de ódio nas pessoas. Mas vamos perseverar na oração. A oração nos vai livrar. A oração livrou este homem da cova dos leões. E Deus sabia que era um homem fiel. Mandou o seu anjo para que fechasse a boca dos leões, para que os leões não devorassem Daniel. Porque ele sabia que Daniel era fiel. E Daniel, aquilo era um teste, amados irmãos. Aquilo era um teste. Não sei se é um teste vindo de Deus ou mesmo desses que tentaram armar contra ele. Porque uma pessoa normal, quando o rei declara que é isto, quando o presidente declara que é isto, é aquilo que deve se seguir. Não pode aparecer uma pessoa qualquer mudar o edito do rei. Mas ele ficou preocupado, porque ele também tinha carinho pelo rei Dário. E não queria decepcionar o rei Dário. Mas também não podia, por nada, decepcionar o seu Deus. Ele era fiel. Ele era fiel. Ele sabia que a vida dele estava em risco. Ele poderia morrer, mas mesmo assim disse, não. O meu pacto com o meu Deus é aquele, não vai mudar.
Mas eu sei que o meu Deus vai me salvar. E Deus lhe salvou. Quando lhe meteram na cova dos leões, ele não ficou estremecido. Ele sabia que tinha um ser maior que cuidava dele. Que não eram leões que iam lhe assustar. Não era uma cova que ia lhe assustar. O Daniel foi metido na fornalha. Mas ele saiu intacto. Sem nenhuma queimadura. Porque existe sempre um Deus que cuida dele. Porque Deus sabe que o coração dele é puro e ele é fiel. Vamos ser fiéis com o nosso Deus. Vamos nos apartar do mal. Vamos nos apartar do pecado. Não vamos dar essa chance, essa alegria ao Satanás. Por cada vez que você comete uma coisa que tu sabes que é errado, o Satanás fica feliz. Porque na cabeça dele, não tem qualquer, ai, vamos coisa. Ai. E essa a vida de Cristo está certa. Não sabemos quando. Como a Bíblia diz, ele virá como o ladrão. E virá levar os seus. Vamos vigiar. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar. O preparar é agora. Não é amanhã, daqui a um ano. Não está tilunguiça, não está sucata com jote, não sei o que, vou virar mais para dentro. É agora. Se você quer o reino dos céus, você daqui quer ir para o paraíso, começa agora a se corrigir, a fazer coisas certas. Não é fácil, nós sabemos que nascemos seres perfeitos, mas vamos lutar. Não está só ficar juízo final, que eu me está dizendo, ele não está joia, porque a gente acha joine, mas também isso andafa, isso a filhos de joia. Então, se você pega agora vais pagar. Porque Deus preferiu com que o filho dele, o primogênito, morresse por nós, para que nós tivéssemos uma vida diferente, tivéssemos uma chance de escolher. Ele nos deu escolha. Quer seguir o mal? Segue. Tudo tem seu fruto. Toda semente que você planta tem o seu fruto. Então, se você planta o mal, vai colher o mal. E quando colher o mal, vai ser dolorido. Muito dolorido. E se tu plantas, tu colhes, plantas coisas boas, vais colher coisas boas. E coisa boa anima. Então, amados, vamos viver de oração. Não sei o que estejas a passar, qual é a dificuldade, qual é a tribulação que estejas a passar agora. Mas dobre o joelho. A partir de segunda-feira, vai caminhar lá no telefonizado. Alukulava nada lo yasuka ka utomi na wena ulava maproblema lawa masuka ka utomi na wena ulava Yesu angena reinara emutini wa wena. A partir de segunda-feira, põe alarme, 0 hora, acorda, lê qualquer versículo da Bíblia, o conhe lá, 30 minutos, chorar para Deus. Acho que verga até vais dormir em paz. Acho que fiz que vai ficar rila cacau na fim de buia. Porque a muito boa não está chamando o Isa. A muito está chamando o Isa. Pelo fogo do Espírito Santo. Cada mutuga não vai loia, aquela que vai com a estratégia. Mas não é dica cair, mas quem é com isso? Por quê? Por causa de ti, por causa de Deus. Tu tens o poder de invocar a Deus. Tens o poder, tu foste dado autoridade. Amado, você é especial. Aleluia! Amém! Eu não acreditar que eu era especial. Mas agora acredito, sou especial. Foi dada autoridade. Diz lá esse, amadimano mata açúcar. Há um problema, mata açúcar. Não deixe que os problemas te tirem de Deus nunca. Ora, vais perseverar. Aleluia! Amém! Esta é a palavra que eu preparei no dia de hoje. Vamos meditar na palavra. Vamos usar essas palavras. Porque a oração tem poder. Amém? Amém.